Vídeo de hoje do canal do Nicola completamente diferente daquele que você está habituado. Vou te contar a partir de agora quanto o seu time gastou ao longo do Campeonato Brasileiro com folha salarial na comparação com a classificação final do campeonato. A ideia é avaliar custo-benefício. Tenho certeza que você vai curtir. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal e para ficarem atentos a essa dica super bacana. Pessoal, tô aqui no Futebol Team, jogo muito, mas muito legal. Quero mostrar um pouquinho sobre o meu time e convidar vocês a também participarem desse game, que é super divertido. Ó, tô na página principal e logo de cara vocês veem que nesse domingo 28 de fevereiro, às 18h30, tem canal do Nicola e Vasco da Gama, baita clássico da colônia portuguesa. Queria atualizar vocês sobre a minha estreia. Não foi das melhores, já vou deixando bem claro. Tô começando agora, aprendendo, dá uma olhada. 8-1 pro Galácticos FC. Bom, hora de treinar e dar uma melhorada no time, certo? Vim aqui na aba de treinamento, vou melhorar a marcação, obviamente. O time tomou 8 gols. Também vou melhorar na parte defensiva. Essa é a parte, a aba, em que você dá uma melhorada nos seus jogadores. Outra coisa importante para quem começou perdendo, tentar dar uma reforçada com atletas. Vocês vão poder se convidar para participarem do meu time. Como é que vocês fazem isso? Vocês vêm aqui em cima no logo de vocês, clicam em motor de busca, e aí vocês vão escrever no encontrar um time, canal do Nicola. Cliquem em encontrar, vai aparecer o meu time, vocês pedem lá para entrarem no meu time, e aí quando vocês fizerem esse pedido, vocês vão vir para essa parte aqui, ó. Aqui está o meu time. Eu vou obviamente dar uma mexida, tirar algum jogador que não esteja tão bem e vou dar uma olhada nas opções, nos caras que estão se oferecendo para entrar no meu time. Júnior Azevedo, Ricardo 21, Sonso, Ramon. Deixa eu ver se tem mais alguém bacana aqui, vou procurar por pontuações legais. Deixa eu ver, ó, aqui, ó. O Topper 3x, gostei desse aqui, vamos ver se cabe. Ah, você não tem espaço livre no time. Beleza, tá fácil. Enquanto vocês vão entrando aí no Futebol Team, eu vou dar uma selecionada, vou tirar os jogadores que não estão bem, vou aceitar convite de vocês que estão com um jogador legal para poder fazer bonito nesse jogo contra o Vasco. Enquanto isso, vocês entram, tenho certeza que vocês vão curtir muito o Futebol Team. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, combinado? Bora começar o vídeo com algumas explicações importantes. Para começar, quero te contar que todos os valores que eu vou passar daqui para frente em relação à folha salarial foram obtidos com pessoas dos próprios clubes. Ou treinador, ou presidente, ou diretor executivo de futebol, alguma pessoa envolvida no trâmite todo acabou me passando esses números, pedindo, obviamente, confidencialidade. Pois bem, esses números são oficiais e importante que você saiba que incluem salários de atletas e de comissão técnica. Eu tô pondo também direitos de imagem, tá? Só não estão incluídos os impostos. Outra coisa importante antes de começar de fato com o ranking. Queria destacar os positivos, os clubes que mandaram bem e os clubes que mandaram mal. Aquele que mandou melhor foi o Atlético Goianiense, que ganhou 7 posições na classificação final em relação ao ranking salarial. O Internacional também foi muito bem, 6 posições a mais. O Fluminense ganhou 5 posições e o Red Bull ganhou 4. Em relação aos clubes que mandaram muito mal, ninguém foi tão mal quanto o Corinthians, que aparece na classificação final 9 posições abaixo do que sua classificação no ranking de folha salarial. Palmeiras também mal, 5 posições abaixo. A justificativa do Palmeiras é óbvia, ele se concentrou na reta final do Campeonato Brasileiro na disputa da Libertadores da América. O Vasco também ficou 5 posições abaixo, o que justifica a presença do Cruz Maltino na zona do rebaixamento. Curitiba com 4 posições e Bahia 3 posições abaixo, são outros destaques negativos. Bom, chegou a hora de começar então a falar sobre essa comparação do ranking salarial com a posição final do campeonato. Vou começar de baixo para cima te contando que Atlético Goianiense e Botafogo eram donos durante o Campeonato Brasileiro das menores folhas salariais. Desembolsavam 2 milhões de reais por mês. Só que tiveram posições completamente diferentes na tabela do Brasileirão. O Atlético Goianiense foi o 13º colocado, enquanto o Botafogo terminou na última colocação, a pior campanha da história do Botafogo, caiu com várias rodadas de antecedência, o que mostra como o Atlético Goianiense gastou bem sua grana e como o Botafogo mandou muito mal na hora de contratar atletas. O Botafogo que inclusive conseguiu manter seus salários durante a maior parte da temporada em dia. Quero falar agora sobre o Sport.
dono da 18ª maior folha salarial do país, ele desembolsava cerca de 2 milhões e 100 mil reais por mês e terminou o Campeonato Brasileiro no 15º lugar, ou seja, foi positivo. Ele estava entre os que menos gastavam e conseguiu escapar da zona do rebaixamento. Pouquinho acima aparece o Goiás, dono da 17ª maior folha salarial do país. Goiás desembolsava 2 milhões e 400 mil reais por mês e acabou rebaixado. Teve a antepenúltima pior campanha, só à frente de Botafogo e Curitiba. O Goiás quase escapou da zona do rebaixamento, deu uma arrancada no final, mas não teve, faltaram algumas rodadas para que o Goiás estivesse fora da zona. Um pouquinho mais acima, o Fortaleza, dono da 16ª maior folha salarial do Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão. Fortaleza desembolsava 2 milhões e 700 mil reais por mês. A curiosidade é que se ficou em 16º no ranking de salários, ficou também em 16º na tabela de classificação. Fortaleza que só escapou do rebaixamento pelo saldo de gols. Empatou em pontos com o Vasco, empatou em número de vitórias, acabou vencendo o Vasco da Gama por ter um saldo de gols melhor. Pouquinho acima, Curitiba, 3 milhões de reais por mês e a 15ª posição nesse ranking de folhas. Curitiba que foi o penúltimo colocado, campanha horrorosa, com jogadores mais caros que não deram certo. Comissão técnica também foi trocada durante o Campeonato Brasileiro. A coisa definitivamente não funcionou para o Coxa. 14º lugar do Red Bull Bragantino. Eu até imaginava uma folha bem maior do Red Bull Bragantino. O Bragantino tem 2 jogadores ganhando bastante. O Claudinho e o Arthur faturam 280 mil reais por mês. Mas como é um elenco muito jovem, a média salarial é mais baixa. Até por isso, o Red Bull aparece apenas no 14º lugar no ranking de salários. E terminou no 10º lugar na classificação final. Saldo positivo, 4 posições acima. Já o Ceará, 13ª maior folha salarial. O Ceará desembolsava 3 milhões e 300 mil reais por mês, ficou bem. Na classificação final foi o 11º colocado. Um pouquinho mais à frente, Vasco da Gama, dono da 12ª folha, da 12ª maior folha do país. 3 milhões e 400 mil reais. Nos tempos de Abel Braga, o Vasco tinha uma folha mais alta, a comissão técnica mais pesada. Com o Ramon a folha diminuiu, com o Luxemburgo a folha se manteve baixa, porque o Lucha tinha direito a salários bem pequenos e bonificações atreladas à permanência do Vasco. Como o Vasco caiu, o Vasco não teve esse custo, esse ônus em relação ao Luxemburgo. 12º na folha salarial, 17º na classificação geral do campeonato e por isso o Vasco foi rebaixado. Bora falar agora do Bahia, 11º colocado na folha de pagamentos. O Bahia tinha uma folha de 3 milhões e 700 mil reais. Também imaginava uma folha um pouco maior. De qualquer maneira, é de longe a maior folha do futebol nordestino. Bahia que sofreu demais na reta final de campeonato, só conseguiu escapar do rebaixamento no finalzinho. E terminou em 14º lugar e ainda conseguiu vaga na Sul-Americana. Bora falar agora do Fluminense. Campanha espetacular. Para mim, a grande surpresa do Campeonato Brasileiro foi o Flu, que tem a 10ª maior folha do país, 3 milhões e 800 mil reais, era assim pelo menos durante o Campeonato Brasileiro, e terminou em 5º lugar, ainda tem a possibilidade até de garantir vaga na Libertadores da América na fase de grupos, se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil. Se o Grêmio for o campeão da Copa do Brasil, o Flu vai disputar a Libertadores a partir do mata-mata, da pré-Libertadores. E o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, já admitiu que vai dar uma enxada na folha, 30% de aumento, para que o Fluminense possa fazer uma boa campanha na Libertadores. Bora falar agora do Atlético Paranaense, dono da 9ª maior folha salarial do país. O Atlético tem um elenco que custa entre 3 milhões e 200 e 3 milhões e meio de reais em relação a jogadores, mas com comissão técnica, a comissão é bastante inchada, muito funcionário. No Atlético Paranaense esse custo chega a quase 4 milhões de reais. O Atlético tem a 9ª maior folha e terminou na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Começo muito ruim, um segundo turno bem forte do Furacão. Não fosse pelo turno inicial ruim, certamente essa posição até seria melhor. Quero falar agora do Internacional, vice-campeão brasileiro. Se qualquer uma das bolas, das várias chances criadas no jogo contra o Corinthians tivesse entrado, o Inter teria sido campeão brasileiro, mesmo com apenas a 8ª maior folha salarial do país. O custo do Inter por mês, incluindo salários de jogadores e comissão técnica, é de 8 milhões e meio de reais. Ótimo custo-benefício do time montado pelo ex-presidente Marcelo Medeiros e também pelo ex-diretor de futebol Rodrigo Caetano. Santos,
sétima maior folha do país, 9 milhões de reais por mês, time vice-campeão da Libertadores e oitavo colocado no Campeonato Brasileiro. O Santos na reta final do Brasileiro deu prioridade à Libertadores, por isso acabou desperdiçando alguns pontos, senão certamente até estaria melhor colocado nesse ranking. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que já vai ter a partir de março uma das maiores folhas do país, com as chegadas de Nátio Fernandes, de Hulk, Dodô, entre outros jogadores que ainda serão contratados. Mas, durante o Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro desembolsava 11 milhões e 200 mil reais, com a comissão técnica bem pesada do Sampaoli, que era a figura mais bem paga do país, e também com todo o elenco. Dessa maneira, o Galo tinha a sexta maior folha salarial do país e acabou terminando em terceiro lugar, um custo-benefício positivo. Embora valha a lembrança de que o Atlético teve dificuldades com pagamento de salários, especialmente dos direitos de imagem. Quero falar agora sobre o São Paulo, que foi aquele que mais liderou o Campeonato Brasileiro. Foram 14 rodadas seguidas. No finalzinho de dezembro, a impressão que se tinha é de que o São Paulo seria campeão brasileiro. Ledo engano. O mês de janeiro chegou para acabar com tudo isso. Pois bem, São Paulo tem a quinta maior folha salarial do país, 11 milhões e meio de reais, ou tinha, pelo menos durante a disputa do Campeonato Brasileiro. Tinha porque, por exemplo, com a saída do Juan Fran, o São Paulo já vai economizar 900 mil reais por mês. Mas eu estou me atendo à época em que o Campeonato Brasileiro ainda estava rolando. O São Paulo tinha a quinta maior folha do país e acabou na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Equilíbrio entre o que gasta e a posição final do campeonato. Bora falar agora sobre o Grêmio. Quarto colocado em relação à folha salarial, gastava 12 milhões de reais por mês, entre salários para a comissão técnica e também para jogadores. O Renato Gaúcho, um dos mais caros entre os técnicos do país, salário de 1 milhão de reais por mês, alguns jogadores bastante valorizados. E o Grêmio, apesar de investir tanto, terminou apenas na sexta colocação, não conseguiu a classificação direta para a Libertadores da América. Se não for campeão da Copa do Brasil, terá de disputar a pré-Libertadores. É também por isso que o presidente Romildo Bolzan já decidiu que vai enxugar a folha salarial do Grêmio para a temporada de 2021. Ele entende que o clube gasta muito e tem pouco retorno, então atletas que ganham muito vão ser convidados a buscar outros clubes. Bora falar agora sobre o Corinthians. Acredite, o Corinthians é dono da terceira maior folha salarial do futebol brasileiro, com as chegadas recentes de Gemerson, Otero, Casares e Fábio Santos. A folha do Corinthians, incluindo também a comissão técnica, bate 13 milhões e 800 mil reais por mês. Apesar disso, o Corinthians terminou a tabela de classificação em 12º lugar. O pior custo-benefício do futebol brasileiro de longe. Tenho certeza que você não imaginava que o Corinthians tivesse uma folha salarial tão alta, certo? São vários os atletas com salário na casa dos 800 mil reais por mês. Só para citar alguns: o goleiro Cássio, o lateral direito Fagner, o zagueiro Gil, o zagueiro Gemerson e também o meio-campista Luan. Esses caras fazem com que esse elenco tenha uma condição muito cara e um custo de dia a dia bastante pesado. Bora para o segundo lugar do Campeonato Brasileiro quando o assunto é folha salarial. O Palmeiras é dono da segunda folha mais alta, 14 milhões e meio de reais. Essa folha já foi bem mais alta em outros tempos, com as saídas do Dudu, do Bruno Henrique, do Vitor Hugo e também do Diogo Barbosa. O Palmeiras conseguiu enxugar bastante, até por isso se distanciou do Flamengo, que é o primeiro colocado. Daqui a pouco eu falo sobre o Flamengo. O Palmeiras tem a segunda maior folha e foi apenas o sétimo colocado na classificação final. Tem muito a ver com o fato de o Palmeiras ter se dedicado na reta final do Campeonato Brasileiro à disputa da Libertadores da América. Foram vários os jogos em que o Abel Ferreira poupou todos os titulares. Senão, certamente o Palmeiras teria conseguido uma classificação melhor no Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre o primeiro lugar. A folha mais alta é do Flamengo, todo mundo já devia imaginar isso. 23 milhões de reais por mês. De longe, a maior folha do país. Gasta bem mais do que os outros, até por isso tinha a obrigação de ser campeão brasileiro. A duras penas conseguiu. Só a partir da penúltima rodada o Flamengo assume a liderança e consegue, mesmo perdendo para o São Paulo na rodada decisiva, a primeira colocação na classificação geral. Então o Flamengo, o clube mais caro do país, o clube com um elenco mais pesado, conseguiu a primeira colocação. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nesse vídeo. Informações de um vídeo bem diferente, mas acho que ficou bacana, até para vocês entenderem quem mandou bem e quem mandou mal. Se você curtir, não esqueça de deixar like no vídeo, se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, vire membro também do canal do Nicola. Aqui embaixo tem um botão azul escrito Seja Membro, clica lá, aperta nele, escolhe qualquer um dos 5 planos e passe a ter uma série de vantagens bem legais. Combinado? Nos vemos assim que surgirem mais notícias. Até lá, tchau, tchau!